Atenção. 3, 2, 1, no ar. Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Isto mesmo, queremos estar bem alinhados com a vontade de Deus. Queremos estar com os nossos ponteiros ou com o nosso coração, as nossas expectativas, tudo que somos, tudo que temos, fixados, focados em Deus, olhando para Ele, o autor e consumador da fé, Jesus. E para olharmos para Jesus, nós olhamos para as Escrituras, para a Bíblia Sagrada. Estamos estudando nesses dias o livro de Atos dos Apóstolos, versículo por versículo, caminhando aqui, vendo como Deus trouxe a história da igreja para nos ensinar a viver na sua presença. E no programa de hoje vamos conversar sobre este tema, sobre as lutas que a igreja enfrentou. Será que temos de enfrentar lutas? Será que a gente não pode pular essa etapa? Será que precisamos ter lutas? Vamos ver. E que tipo de lutas a igreja enfrentou? Deixe o seu coração aberto para Deus. Deixe o Espírito Santo falar com você. Ele vai te falar. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, vamos ver então as lutas que a igreja enfrentou. Jesus, ele nos disse de uma maneira muito clara: no mundo passais por aflições, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus nos trouxe uma promessa muito maravilhosa. E o apóstolo Paulo também nos fala na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 13, Paulo ele nos diz que Deus ele não permite que nos venha uma provação acima das nossas forças. Toda provação, toda tribulação, toda luta que nós temos, ela é dentro do que nós podemos suportar. Nunca será acima das nossas forças. Então, dentro do que a igreja passou, Deus providenciou o escape. O escape é olhar para cima. O escape é confiar em Deus. Estamos aí com o nosso Brasil, com tantas lutas, com tantos desafios, mas o nosso escape é olhar para Deus e pedir que Ele venha agir em nosso favor. Vamos ver aqui, entre as lutas que a igreja enfrentou, uma grande fome que foi predita por Ágabo. Quem era Ágabo? Que fome foi essa? Vamos ver aí em Atos 11, de 27 a 28. Está escrito assim: naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia e, apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Bem, aqui então nós temos, em praticamente 2 versículos, nós temos aqui a sequência do que Deus estava trazendo para a sua igreja. Então diz, naqueles dias quando a igreja estava crescendo, quando Pedro pregava, levava mensagem, quando a igreja estava crescendo no entendimento do seu chamado e também crescendo em número, naqueles dias vieram alguns profetas, desceram de Jerusalém até Antioquia. Nós vamos ver que existiram 2 cidades chamadas Antioquia, Antioquia da Psídia e a Antioquia aqui da Galileia ali. A Antioquia onde os discípulos foram chamados a primeira vez de cristãos. Eles vieram de Jerusalém a Antioquia, ou seja, a igreja primitiva, a primeira igreja, os primeiros irmãos estavam em Jerusalém. E em Jerusalém estavam os apóstolos. E ali eles tinham notícia do crescimento da igreja em várias partes, dentro
ali de Judeia, Samaria, da Pérea, aquela região ali de Israel, como também em outras nações. Então, eles estavam sempre indo para consolidar, fortalecer e trazer o crescimento da igreja nas outras cidades. Então foram profetas de Jerusalém para Antioquia e apresentou-se um deles chamado Ágabo. Esse Ágabo trouxe uma mensagem, uma palavra profética dizendo que haveria uma fome no mundo inteiro. Uma fome mundial, um momento de escassez em todo o mundo. E aqui Lucas nos diz que essa fome realmente veio nos dias de Cláudio, do imperador Cláudio, Augusto Cláudio ou Cláudio Augusto. Esse imperador veio esta fome. Para que Deus teria de trazer uma palavra assim? Qual o interesse de Deus mostrar coisas como o futuro? Guerra, fome, pestes e lutas. Para que Deus teria o interesse de falar isto? Nós podemos ver que era para que o povo pudesse se preparar. Um período de fome deve ser um período de solidariedade. Um período de fome deve ser um período em que as pessoas estejam prontas para ajudar umas às outras. É necessário que o coração daquelas pessoas que têm mais possa se condoer e ajudar aqueles menos favorecidos. Então, momento de fome, momento de lutas, momento de dificuldade, deve ser um momento em que a igreja, as pessoas, as famílias devam se unir, devam buscar estar unidas, ajudando mutuamente uns aos outros. Então, o Senhor trouxe essa palavra profética através de Ágabo, dizendo, olha, vai ter uma grande fome, vai alcançar grandes lugares. A fome geralmente acontecia pela escassez de alimentos, é claro, pela carestia, é claro, mas pela falta de chuva. Não havendo chuva, o gado morre, a plantação não prospera e seca e morre, não tem o fruto. Então, a carestia, a fome. E esta palavra veio para a igreja e Deus mostrou que realmente isso estava acontecendo. Mas nós vamos ver que, por causa desta fome, por causa da perseguição, Paulo e Barnabé, ou Saulo e Barnabé, levam ofertas aos crentes em Jerusalém. Por que levar ofertas para Jerusalém? Qual seria o interesse? Bem, havia muita perseguição em Jerusalém. E a perseguição por parte do Império Romano e por parte dos judeus fazia com que as pessoas, os crentes, os cristãos presos, os seus bens fossem confiscados. Então prendiam aquele irmão e a lojinha dele e o que ele tinha para ganhar o seu dinheirinho era confiscado. E a viúva, a mulher, os filhos ficavam completamente desamparados. Então, a igreja, através de Saulo e de Barnabé, onde eles iam? Aqui tem uma igreja de mais posse, aqui tem um comércio florescente, aqui tem, os irmãos têm mais condição, então vamos levantar uma oferta para os nossos irmãos em Jerusalém. Atos 11, 29 a 30, nós lemos assim: os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que eles com efeito fizeram, enviando-o aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Então, os discípulos em todas as outras localidades, até mesmo em outras nações por onde Saulo e Barnabé passaram, então enviaram ofertas, enviaram de Antioquia, enviaram de várias cidades através de Saulo e de Barnabé.
as ofertas para os irmãos de Jerusalém. Para quê? Para minimizar os problemas trazidos pela fome, trazidos pela perseguição. Como é lindo podermos ajudar nossos irmãos que estão passando lutas. Daqui do Brasil, quando a Ucrânia foi atacada pela Rússia, e nossos irmãos que são gideões ali em Varsóvia estavam recebendo mulheres e crianças na igreja. A gente sabe que não é fácil. Muitas vezes as pessoas daqui do Brasil acham que a vida lá na Europa, o euro vale tanto. Mas, gente, o custo de vida lá é muito alto. É muito alto. O preço de um aluguel, o preço de serviços, mão de obra, a saúde, é um preço muitíssimo elevado. Então, nós aqui do Brasil ajudamos. Enviamos nossa ofertinha para os irmãos para comprar cama, fogão, gás, para receberem essas mulheres e essas crianças da Ucrânia. E temos de continuar ajudando uns aos outros, ajudando nossos irmãos lá na África, ajudando nossos irmãos a terem o sisteminha de sobrevivência, a terem o seu tanque de peixes, a sua horta, o seu galinheiro, e é o que nós estamos fazendo. Isso é tão importante. Então, muitas vezes, Deus permite que nas lutas, nas provas, nas tribulações, nós possamos nos unir mais, nós possamos nos amar mais. Infelizmente, quando tivemos a pandemia aí do Covid, houve pessoas que tiveram seus problemas aumentados dentro de casa. E houve separação, houve divórcio, mas houve aqueles que foram sábios e que buscaram ajudar em casa, buscaram se unir cada vez mais e foram fortalecidos. Vimos então que a fome foi uma das lutas. Agora vamos ver o que aconteceu a morte de Tiago, irmão de João. Lembram dos três que estavam sempre com Jesus? Pedro, Tiago e João. Pedro é irmão de André. Tiago e João são irmãos. Olha o que nos diz Atos capítulo 12, versículos 1 e 2. Lemos assim: Herodes persegue a Tiago e a Pedro. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. Então, houve esse momento da igreja em Jerusalém, quando Estevão morreu, foi apedrejado, houve uma grande perseguição, mas não aos apóstolos. A perseguição foi aos crentes e eles, as famílias, muitos evacuaram da cidade, saíram dali indo para outras nações. Tiveram de fugir, mas houve uma grande perseguição. Agora, Herodes está avisando os apóstolos. E ele pegou Tiago, irmão de João, e decapitou Tiago. Passou ao fio da espada. E nós vamos ver que essa perseguição, ela tem continuado no decorrer dos anos. Em cada história. Talvez você pense, aqui no Brasil o evangelho foi tranquilo. Não. Aqui no Brasil, a história da igreja passou por muita luta. Muita luta. Nós sabemos de pessoas com histórias maravilhosas, como, por exemplo, um irmãozinho nosso que era colportor de Bíblia, viajando para vender Bíblias, para pregar o Evangelho. Ele levava, eram os mascates, levava bijuterias, levava roupas de cama, redes, tapetes e levava Bíblias. E ele dizia para a pessoa: eu posso ensinar a Bíblia para você, te ensinar como ler a Bíblia, você gostaria? E assim, desta forma, muitos se converteram.
através dos colportores. Mas um dos nossos irmãos, ele deixou ali naquela cidade várias pessoas convertidas. E então houve um grande mover para tentar matá-lo. Prepararam uma emboscada por onde ele haveria de passar montado no seu cavalo, levando as suas sacolas, os seus cestos como mascate. E quando ele estava passando por aquele momento ali daquela armadilha preparada, aqueles homens que estavam prontos para atirar, viram ao lado daquele homem, à sua frente, atrás e ao seu lado, um grande exército. Soldados montados em cavalos também, e eles ficaram com muito medo e não atiraram. Tempos passados, daqueles homens que prepararam a armadilha, alguns foram salvos. E tiveram a oportunidade de contar para aquele mascate, não é? Aquele pregador, olha, que exército era aquele que estava com você naquele dia? Ele disse, exército? Não tinha um exército comigo. Não tinha ninguém comigo. Eram os anjos do Senhor. Nós sabemos que há muitas histórias lindas no Brasil, na história da igreja aqui no Brasil. Mas nós vimos que algo que o inimigo faz e que houve na igreja nesse tempo e que tem havido na igreja hoje é a perseguição com morte. Perseguição aos líderes, perseguição por falarem de Cristo, por falarem a verdade, e perseguição muitas vezes com prisão e morte. Tiago foi o primeiro apóstolo a ser martirizado. Tiago, irmão de João. E João foi o último a morrer. De todos os apóstolos, o que mais viveu foi João. Ele viveu mais de 90 anos, mas nós vemos que João passou por muitos momentos difíceis, passou por prisão, grande perseguição. E aqui a igreja enfrenta luta. E como a igreja enfrentou? Vamos continuar aqui em Atos 12, versículo 3. Você vai ver que agora Herodes vai mandar prender Pedro. Olha o que está escrito, Atos 12, 3. Vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Bem, ele está aqui aproveitando um momento de festa, um momento em que os judeus estão reunidos, um momento em que eles estão com os seus rituais no templo em Jerusalém, e ele procura agradar aos judeus. Que judeus que ele procura agradar? Os líderes judeus, os doutores da lei, os sacerdotes, o pessoal que faz parte do Sinédrio. Então, ele matou Tiago e agora ele prende Pedro. Ele viu que a morte de Tiago fez com que os judeus se regozijassem. Então ele manda prender a Pedro na festa de pães asmos. E nós sabemos que os pães asmos vão nos falar do corpo de Cristo. Vão nos falar que o Senhor, na noite que ele foi traído, ele tomou o pão, ele partiu, ele deu aos seus discípulos dizendo, tomai, comei dele todos. Este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Aqui o Senhor não está falando apenas do seu corpo físico que era dado, mas o seu corpo espiritual também é partido e é multiplicado, é entregue para ser alimento, para trazer vida, que é a igreja, o povo de Deus. Nós somos o corpo de Cristo. E na festa dos pães asmos, Pedro foi preso. Olha o que está escrito em Atos 12, de 4 a 5. A prisão de Pedro e a igreja. É a igreja que está passando luta. Vamos ver então a prisão de Pedro e a igreja. Diz assim, Atos 12, 4 a 5. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere,
entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Olha bem, já por 2 vezes, Pedro havia escapado da prisão junto com João, e agora Herodes quer ter certeza de que Pedro está bem preso. Então, prendeu Pedro, chega a ordem de prisão para ele. Pedro é levado para a fortaleza de Antônia, ali em Jerusalém, a fortaleza onde estão os prisioneiros, tanto a prisão feita pelos soldados romanos quanto pelos soldados do templo. Pedro está preso. E agora Herodes, com a guarda romana, manda que 16 soldados guardem Pedro. 4 escoltas de 4 soldados cada uma. 4 quaternos de soldados. Ou seja, Pedro tinha uma algema na mão direita, presa na mão direita de um soldado. Uma algema na mão esquerda, presa em outro soldado. Uma algema no pé direito, presa em outro soldado. Uma algema no seu pé esquerdo, presa em outro soldado. Ele estava preso a 4 soldados dentro da cela. Mais 4 soldados guardando a porta da cela. Mais 4 guardando a outra saída. Mais 4 guardando a saída da rua. 16 soldados só para Pedro. Só para Pedro. Uau! Que prisioneiro de alta periculosidade, não é? Sim, Deus já havia enviado anjos para soltar Pedro e agora ele estava guardado ali por Herodes. Mas Herodes queria matá-lo assim que terminasse a Páscoa. Passando a Páscoa, ele iria matar Pedro. Mas diz o seguinte: Pedro estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor de Pedro. A igreja estava orando sem cessar. A igreja estava dia e noite orando: Senhor, guarda Pedro. Senhor, protege o teu filho. Senhor, abençoa os soldados que estão ao lado dele, que sejam tocados pelo teu Espírito Santo, que se convertam também a Cristo. Senhor, abençoa. E eles estavam orando incessantemente por Pedro. No próximo capítulo, nós vamos ver que realmente Deus manda o seu anjo de forma sobrenatural para livrar Pedro da prisão. Nós conhecemos tantas histórias tão lindas de pessoas cristãs que estiveram presas por causa do Evangelho, presas por falarem de Cristo, principalmente nas nações comunistas. Hoje, por exemplo, nós sabemos que na China, na Coreia do Norte, se você se declara cristão, se descobrem que você é um cristão, o que resta para você é prisão. Prisão, tortura e muitas vezes a morte. Coreia do Norte, ali está, é o maior presídio a céu aberto do mundo hoje. Os cristãos ali estão, os cristãos. Por quê? Porque dentro do comunismo não se aceita Cristo. Essa questão de que muitos querem dizer que Jesus foi comunista, jamais. O comunismo é ateísta, ele é ateu, ele não crê em Deus. Mas nossos irmãos ali estão, num testemunho vivo, orando, amando, servindo. E nós? E você? Você tem passado lutas? Você tem passado por problemas, tribulações, quem sabe fome, enfermidade, luto, quem sabe perseguição no seu trabalho, na escola. Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe onde você está e ore comigo, pedindo ao Senhor graça e força. Vamos orar. Pai,
Eis-me aqui em tua presença. Eu abro para ti o meu coração e te peço que o Senhor me capacite para viver em todo momento na alegria do Senhor. Nas lutas, nas provas, na perseguição, na dor, no sofrimento, ajuda-me a nunca te negar, nunca te abandonar, mas crer, confiar e descansar em ti. Usa a minha vida para ser uma bênção para as pessoas ao meu redor. Usa a minha vida para ser um referencial, uma inspiração para os outros que estão ao meu lado. Me entrego a ti para receber de ti força, graça, unção, sabedoria para vencer todas as provas da vida. No nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí. Orando, crendo, confiando e orando muito uns pelos outros. Orando pelo nosso país, para que a bênção do Senhor esteja sobre nós, com a sua paz, com o seu amor, com a sua verdade, com a sua justiça, com a sua bondade. Amém? Deus te abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Deus te abençoe. Isso. Ok, pastora? Ok. Vamos lá trocar de roupa.